Você sabia que reclamar é um vício? Sinto lhe dizer, se ninguém nunca te falou isso, eu te digo que reclamar é um vício. E é um vício muito ruim que atrasa a nossa vida, que faz a nossa vida andar para trás. Porque toda vez que a gente reclama, a gente está trazendo aquilo duas vezes para a nossa vida. Reclamar. Eu clamo, reclamo. Clamo aquilo duas vezes. Se ninguém te falou isso, eu te conto, mas eu tô aqui para ser a sua mentora vibracional e energética, para transformar essa sua mentalidade, essa sua murmuração, essa sua reclamação em luz, em bênçãos, em gratidão. O que combate a reclamação é a gratidão. E quando a gente entra nesse fluxo, meu bem, ninguém te segura. Ninguém mesmo te segura. Porque isso te abre um portal tão grande, porque você começa a ser grato por pequenos detalhes e isso vai abrindo o teu campo vibracional de uma tal forma que as bênçãos começam a chegar. E é tão engraçado que quando você entra nesse estado de gratidão profunda e as coisas começam a dar certo, que foi o que aconteceu comigo, a gente fica até assim, tá tudo muito estranho, tá tudo fluindo. Será que tem alguma coisa estranha? Será que vai acontecer? Porque a gente está tão acostumado a levar tabata, esqueci. Levar uns tapas da vida que quando as bênçãos começam a chegar, a gente fica assim se questionando se aquilo realmente, se nós somos merecedores daquilo. Mas é porque simplesmente a gente abriu um portal mágico que faz tudo fluir. E aí você começa a ver que é uma coisa tão boa, que você começa a agradecer pelo ar que você respira, pela comida que você come, pelo banho que você toma. Aí você começa a agradecer pela casa, aí você começa a ver beleza em tudo à sua volta. Como eu aqui, ó, tô aqui no meu quintal, maravilhoso. Ali tem uma pracinha na frente da minha casa, tá dando pra ver o escorrega ali, ó, no cantinho. Aqui eu tô envolvida por natureza. Eu tenho esse privilégio, né? Porque para mim eu falo que é um privilégio a gente ter a natureza, que é tão transformadora na vida, na porta de casa. Eu abro a minha janela e quando eu vejo esse monte de árvores assim, eu agradeço a Deus. Sabe, eu agradeço pelo privilégio de poder ver essa árvore aqui na minha porta. Eu sou grata porque eu tenho aqui a natureza. Muitas pessoas moram em apartamento e têm que sair do seu apartamento, e tudo bem por isso, tá? Mas sair do seu apartamento para ver a natureza, eu não. Eu saio da porta da minha sala e tem natureza. Olha que divino. E olha quão maravilhoso isso faz na nossa vida. Então, quando eu falo que a gente entra num estado de reclamação, de vício, porque se torna um vício, e você fica tão conectado a reclamar de tudo, que você não começa a ver beleza, e além de você não ver beleza e não ver, achar que você não é grato por nada, que você não tem nada para agradecer, e onde só o fato de você acordar já é importantíssimo para, né? Você já acordou. Milhões de pessoas no planeta não acordaram e você acordou. Então isso já é um ponto importante para você ser grato. E aí quando a gente está nesse estágio de reclamar, vou ficar até aqui para ficar mais bonitinho, ó. Quando a gente entra num estágio só de reclamar, a gente vê tudo ruim, a gente começa a ver os defeitos das pessoas que na verdade está dentro de nós. A gente começa a se tornar chato, sabe? Sabe aquela pessoa que entra nos lugares e as pessoas já ficam assim, ai, não acredito que ela está aqui? É assim que uma pessoa reclamona é vista. E aí você começa a ficar sozinho. As pessoas não querem te ter por perto, porque você só reclama. E aí você, por sua vez, entra num fluxo de reclamação tão profunda que você começa a buscar reclamadores. Pessoas que levantem a sua bandeira da reclamação. Porque se a minha vida não tá boa, a de fulano também não tem que estar. E aí você começa a caçar pessoas com a mesma energia que você. Onde deveria ser o contrário, né?
E olha quanta coisa a gente tem para agradecer. Em 5 minutos de vídeo eu já falei assim, pelo menos 7 coisas que a gente tem para agradecer. O ar que a gente respira, a casa onde a gente mora, a água que a gente bebe, o alimento que nos alimenta, é, a nossa saúde, o fato de ter aberto os olhos. E por aí vai infinitamente. E quando a gente começa a entrar nesse fluxo de gratidão, como a gente consegue. Primeiro, a gente precisa ter um estado de consciência, né? A reclamação é um vício igual a qualquer outro vício. A pessoa precisa querer mudar isso. Porque você pode falar para ela assim, poxa, você só reclama, hein? E a pessoa não percebe. A pessoa não percebe. A pessoa não percebe que está reclamando. Porque antigamente eu era assim. Quando eu reclamava, eu entrava no estado de reclamação, eu não percebi. Daqui a pouco eu já estava murmurando a vida, já estava reclamando, sabe? E foi quando aquilo me incomodou de uma tal maneira que eu falei, não, por mais que eu fosse positiva, né, eu não era de todo uma reclamona, não. Eu tinha meus estados de lucidez de agradecer, mas eu reclamava. Mas eu reclamava. Hoje não. Hoje eu entrei num estado de gratidão tão grande que as coisas começam a fluir naturalmente. É muito bom. E quando vem algum pensamento que é contra ao que eu penso hoje, que é a gratidão, porque a gente precisa passar a perceber que os desafios são importantes na nossa vida. Se você reparar bem, todos os desafios que você passou até hoje, eles foram importantes em algum aspecto. Alguma coisa você aprendeu. Se você teve lá um chefe muito chato ou muito insuportável, que fazia alguma coisa ruim, assim, era ruim com todo mundo, né? Você aprendeu a não ser como ele. É, enfim, eu posso citar aqui N fatores de que até os desafios nos ensinam. E quando a gente começa a olhar para a vida com essa perspectiva, que os desafios são importantes para nos elevar, para nos prestar atenção onde a gente está errando. E uma dica que eu dou para vocês hoje é: viva no estado presente. Quando a gente vive no estado presente, a gente começa a perceber nossas ações, os nossos pensamentos, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Por que a gente às vezes reclama muito? Porque a gente não está no estado presente. Ou às vezes a gente está vivendo lá a conta que ainda nem chegou para pagar e a gente não tem dinheiro. Ou a gente está murmurando um passado porque fulano te traiu e a vida não seguiu. Porque quando a gente está no estado presente, a gente é mais perceptivo a tudo à nossa volta. E isso é muito importante, você estar em estado presente. Quando você toma banho, você toma banho. Quando você lavar a louça, você lava a louça. E não manter a sua mente focada no passado ou no futuro. É ali, o estado presente ali agora. E uma das coisas que eu faço, que foi assim, difícil para eu aprender a não reclamar, é começar a mudar os meus pensamentos. Exemplo, eu começava a pensar alguma coisa que não era legal, de reclamar, né? Poxa, hoje eu tenho que pagar não sei o que e não tô com dinheiro. Vou dar um exemplo. E aí eu começava a pensar assim, não. Eu mudo esse pensamento e eu começava a trazer à minha memória pensamentos positivos de algo que foi muito bom na minha vida. O nascimento dos meus filhos, um dia que eu ri muito, que me diverti muito com amigos. Não sei, eu sempre buscava assim pensamentos de felicidade, algo que me fizesse muito feliz. E é muito engraçado que quando você faz isso, a sua frequência se eleva, porque você entra num estado de alegria, de felicidade. Porque a nossa mente, ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Ela está ali, trabalhando, né? E você que determina se aquilo é passado, presente e futuro. Então, quando você... É a mesma coisa que você assistir um filme. Quando você vê um filme bonito, que você se emociona,
A sua mente recebeu aquela mensagem. Ela não sabe que aquilo é um filme, mas ela sentiu o que você sentiu, né? Ela teve o sentimento. E aí você se emocionou. Ou quando você está vendo um filme de terror e acontece uma coisa ruim, que aquilo não é real, mas você fica com muito medo, porque a sua mente captou aquilo, né? Foi pertinente porque a nossa mente produziu um sentimento e o nosso corpo reagiu, que é o estado do medo. Então, por isso que é muito importante a gente começar a doutrinar a nossa mente para as coisas positivas. Ai, Vanessa, ninguém vive 100% grato. Quando você eleva a sua vibração, quando você eleva seus pensamentos, quando você começa a ver beleza em tudo, você vai parecer que você tá, que não é você. Vai parecer que você tá num filme e aquele filme só acontece coisas boas. É muito engraçado. Gente, é um estado de felicidade que você entra tão grande que as coisas começam a fluir na sua vida. As coisas começam a acontecer. E eu fiz esse exercício, não foi um dia, não foi 2 semanas, não foi um mês. Há bastante tempo eu venho fazendo isso. Porque não é fácil a gente sair de nenhum vício, principalmente o de reclamar, que é um vício como o outro, e tudo bem, né? E a gente não pode virar, e aí quando eu virei o meu estado, eu queria que todo mundo entrasse nesse estado de gratidão, aí que a gente se passa a ser a chata da gratidão, ela vem ela com positividade. E aí a gente começa a passar do tempo a ver que cada um tem uma consciência, cada um é o que é, cada um tem seu tempo para entender as coisas e tudo bem. Se você está num estado de gratidão profunda, parabéns, permaneça ali e fique. Se você não foi convidado a pedir dicas para você de transformar, ou você não foi buscar um vídeo como esse que dê aquele start, que dê aquele estalo na sua mente e fala assim, cara, eu sou essa pessoa e quero mudar, que foi o que eu fiz. Eu também assisti muitos vídeos, eu li muitos livros, para hoje eu estar no estado que eu tô. Mas eu precisei de constância, eu precisei de dedicação, eu precisei cortar muitas coisas, pensamentos. Hoje o tipo de música que eu escuto é totalmente diferente do que eu escutava há tempos atrás. O meu interesse hoje de filmes é totalmente diferente do que era atrás. Hoje as minhas leituras, os vídeos que eu vejo de podcast, são podcasts que eu gosto de conteúdo que eleva a minha frequência, que eleva o meu conhecimento, a minha consciência, né? Desperta em mim a minha consciência cada vez mais, né? Coloca ela mais elevada. Então, por isso que o fato de você estar no estado presente te conecta muito mais a coisas que vai agregar na sua vida. Também como músicas que você escuta, filmes que você assiste, quando você perde o foco na vida dos outros e começa só a focar na sua vida, na sua transformação. Então, isso tudo colabora para você transformar a sua vida. Então, a dica que eu dou hoje é essa. Quando você começar a entrar num estado de reclamação e perceber isso, começa a pensar em algo que te fez muito feliz na vida. Algo assim que você riu muito, que foi muito engraçado, ou sabe, algo que te deixou em êxtase. Pega essa memória e traz para o presente. Eu tenho certeza absoluta que a sua frequência vai mudar. Eu quero que você comente aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que você é reclamona, mas que você quer mudar, ou se você acha que você não quer mudar e tudo bem por isso, ou se você já está no estado de agradecer por tudo, que tudo é importante nessa vida, tudo faz a gente crescer. Me diz aqui no comentário se esse vídeo foi importante para você. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê um like, ative o sininho, se inscreve no canal, porque isso ajuda o canal. O canal está quase batendo 1.000 inscritos. Eu estou muito feliz e grata por isso. Para muitos pode ser pouco, mas para mim é muito. Então, para quem ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Para quem é inscrito, seja bem-vindo mais ainda. Eu vou deixar essa vista assim, ó, para vocês, de muita energia, de natureza,
de muita coisa boa para nossa vida. Eu desejo o melhor para você. E se você tem interesse em um dos meus atendimentos, vai ser um prazer te atender. É só ir no link da bio e me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.